Vamos falar agora sobre o fim do auxílio-doença do INSS no Brasil. Na realidade é uma prática que o INSS já realiza há muito tempo, mas agora recentemente ela foi legalizada. Eu vou tentar explicar o título do vídeo mais uma vez, para você entender que o governo fez aí ao longo de anos e talvez você ainda não saiba. Funciona da seguinte forma: ao conceder um benefício de auxílio-doença, afirmando que o beneficiário, o dependente do INSS, está doente sim, e portanto sem condições para o trabalho, o INSS estabelece automaticamente a data de cessação, ou seja, uma data para o fim do seu benefício de auxílio-doença, com o dia em que o seu benefício vai acabar, dispensando-se até mesmo da realização de uma nova perícia, ou seja, você nem vai passar por uma perícia médica do INSS para confirmar se realmente você tem condições de retornar ao trabalho ou às suas atividades do cotidiano, ou mesmo se você ainda continua doente e sem condições no momento da perícia, não vai ter perícia. É o seguinte, aí nesse momento aí você deve estar falando, não, mas isso aí tem nome, já vi vários vídeos aí na internet, pessoal falando sobre alta programada, não é isso mesmo? Então, acorda, gente, alta programada coisa nenhuma, na realidade existe muito mais coisas atrás disso aí do que você imagina. Nós não sabemos de nada que se passa dentro do INSS, quais são as ordens que os funcionários e médicos peritos recebem. Eles não divulgam quais as ordens internas do INSS e nunca vão divulgar. Um cliente do local que eu trabalho, do escritório onde eu realizo trabalhos aqui, ele veio dizendo o seguinte: ele passou pela perícia do INSS e o próprio médico perito disse para ele que o sistema, não oferecia, não dava oportunidade para ele continuar recebendo o benefício. Ele disse assim: aqui no sistema, como o senhor já recebeu o benefício por muito tempo do INSS, eu não posso dar mais tempo para o senhor de benefício. O sistema não tem essa opção. Só resta o corte do benefício, o fim, o cessamento. Uma vez que não posso aposentar o senhor, porque não é o caso, o senhor não tem a idade para a aposentadoria, disse o médico. E ainda não pode continuar, o senhor não pode continuar recebendo o auxílio-doença, porque já recebe há muito tempo. Nesses casos, o médico disse: eu aconselho o senhor a procurar um advogado. Para você ter uma ideia, nem mesmo os médicos peritos do INSS concordam com o que o INSS faz com os seus segurados, aconselhando sim a procura de um advogado para entrar contra o INSS na justiça. Essa situação, acredite você, é muito comum. Isso mesmo, não é a primeira vez nem a última que um médico ou mesmo funcionário do INSS orientou alguém que estava prestes a perder o benefício, um segurado do INSS, a procurar a justiça, porque eles estão vendo a injustiça que está acontecendo aí no momento, convivendo com uma situação de que realmente as pessoas que realmente precisam, que dependem do benefício do INSS, pois não têm condições de retornar ao trabalho ou às suas atividades. O que acontecia antes, nós não entendemos, não sabemos o porquê, se era compra de votos ou apenas mera conveniência dos governantes, mas as pessoas passavam por perícias médicas, seja no INSS ou mesmo através da justiça, condenando o INSS a pagar benefícios. Essas pessoas ficavam recebendo benefício por incapacidade por 1 ano, às vezes 5 anos, até mesmo 10 anos, fazendo com que o INSS tivesse que aposentar definitivamente essas pessoas que não tinham mais condições para o trabalho, o que é correto, independente da idade da pessoa, pois se pagamos um seguro, no caso aqui em questão para o INSS, no momento que ficamos doentes, seria a hora ideal para recebermos os benefícios, para recebermos então o seguro social que a gente paga aí para o INSS, que garantiria ao menos na teoria nossa estabilidade econômica e consequentemente teríamos condições para que pudéssemos
gerar aí tirar o nosso sustento e da nossa família em um momento tão difícil, de tanta fragilidade. Se imagine nessa situação, doente, sem condição de tratamento digno e ainda preocupado com o sustento da família, que gera uma série de novos problemas de saúde, ocasionando até a piora dessa pessoa doente, até mesmo o surgimento de problemas de saúde aí de ordem psicológicas, psiquiátricas, agravantes desse nosso sistema de governo que acabou sim com o auxílio-doença. Primeiro, eles terminaram no setor administrativo, ou seja, dentro do INSS, e depois, logo em seguida, também acabaram com o auxílio-doença na justiça. Caso o segurado entenda ainda está incapaz, ele deve agendar um pedido de prorrogação, quando então será agendada uma nova perícia médica, tendo direito a até 3 pedidos de prorrogação, sendo que o terceiro e último pedido definitivo, quando ele vai passar por uma perícia médica conclusiva. Eu, pessoalmente, desde que começou aí o pente fino do INSS, as perícias de revisão do INSS, eu nunca vi ninguém que me dissesse que conseguiu passar pelas 3 perícias de prorrogação do INSS, das 3 perícias de prorrogação do auxílio-doença. Ou melhor, alguém que conseguiu ser aprovado por essas perícias no período de prorrogação. É claro que se estiver usando fralda geriátrica, se você estiver em cima de uma cama, em estado terminal, em estado vegetativo, morrendo, é claro que você vai conseguir sim aí a sua prorrogação de benefício, pode até conseguir uma aposentadoria do INSS. Esse é o quadro atual do INSS no Brasil. Resumindo, para entender, eu vou ler aqui para vocês a lei do INSS relacionada ao auxílio-doença. Vamos lá, momento. O auxílio-doença será devido ao segurado, empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade. Assim que você apresenta seu atestado médico, os primeiros 15 dias são pela empresa que você trabalha, lógico. E os demais segurados que pagam por conta própria o INSS ou não são registrados pela empresa, mas têm um recolhimento de INSS, pagam o INSS, a contar da data do início da sua incapacidade, quando ele vai agendar a perícia, e assim apresentar que ele permanece incapaz. Isso para todos que têm direito ao INSS, que tem contribuição no INSS, independente de ser registrado ou não. Sempre que é possível, quando você começa a receber o benefício, ou quando o seu benefício volta a ser reativado, no caso nós estamos falando do auxílio-doença, seja na justiça, quando a ordem é judicial, ou administrativamente, quando você faz o pedido direto no INSS, quando você consegue lá dentro do INSS, o mesmo deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Deverá então haver uma data fixada para o fim do seu benefício. Eles têm que fornecer o dia em que você vai receber até o final do seu auxílio-doença. Então eles vão ter que fornecer para você uma carta, aí, um documento, constando aí o início do seu pagamento até o dia que ele vai ficar, até o dia que ele vai ser cessado. Isso aí está incluído na Lei 13.457 de 2017, governo Temer. Na ausência da fixação do prazo, na ausência da fixação de uma data aí, prazo que trata o antigo anterior, ou seja, na ausência de uma data com o fim do seu benefício, se por acaso não for marcada uma data para o fim do seu benefício, não for mostrado para você, ó, seu benefício vai acabar em tal dia, dia que ele vai acabar, e no caso, vai cessar, fique atento, após o prazo de 120 dias, 120 dias, é isso mesmo, começou contado de quando você recebeu o teu benefício, ali, o primeiro dia de recebimento do seu benefício, são contados 4 meses. Começou a receber, pega aquela data ali, você vai contar 4 meses, o prazo de 120 dias, contando da data de concessão ou reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requer a sua prorrogação, ou seja, perante o INSS. Então, na realidade, aqui, você começou a receber o seu benefício, viu a data que começou, se não tem a data para terminar, a justiça não forneceu ou o INSS não forneceu, você tem 120 dias, tá? Seu benefício vai acabar em 4 meses. Faltando 15 dias para o seu benefício acabar, você pode até tentar pedir um pedido de prorrogação. Duvido que você vai conseguir
passar nessa perícia aí, tá? De prorrogação. Como já dito, isso aqui, conhecido como alta programada, surgiu como uma orientação interna isso é, dentro do INSS. Em seguida foi adicionado a um decreto-lei de 1999 e, novamente, através de um decreto em 2006. Veja bem, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, tá gente falando bobagem por aí, tá? Vem desde 1999, com outro decreto em 2006, e por muito tempo o INSS aplicou a alta programada apenas com base nesse decreto e na norma interna do INSS, ou seja, sem fundamentação legal. Sabemos que, de acordo com a hierarquia e as normas, leis são superiores a decretos e instituições, de forma que a alta programada naquela época ela era considerada ilegal, ou seja, fora da lei, e mesmo assim o INSS já praticava esse tipo de alta. O que aconteceu é que eles conseguiram legalizar essa alta programada do INSS. Agora ela foi legalizada, é o que eu chamo de fim do auxílio-doença, para você que vai ficar girando nessa roda infinita. No dia 7 de julho de 2016, ou seja, governo não era Bolsonaro, em 2016 era presidente Temer, né? Foi feita uma tentativa de legalizar a alta programada através de uma medida provisória. No entanto, essa medida provisória ela expirou ainda em 2016, no final do ano, em novembro, pois foi revogada e já não houve mais votação no Congresso Nacional dentro do prazo constitucional. Inconformado com isso, que seria, como dizer assim, um benefício para aqueles que são doentes dentro do INSS, o governo apresentou uma medida provisória, que é a única maneira que eles têm de mudar aí a Constituição, né? Em janeiro de 2017. Dessa vez o governo conseguiu converter a medida provisória de 2017 num decreto que, sim, foi o fim do auxílio-doença, uma vez que hoje é lei. A Lei 13.457 de 2017, o fim do auxílio-doença no Brasil. Onde você vai receber o auxílio-doença? Apenas pelo tempo que o INSS ou mesmo a Justiça determinar? Quanto tempo você vai receber esse seu auxílio-doença? Quem que vai determinar isso? Os 4 meses apenas? Se caso não existir um tempo determinado aí pela Justiça ou pelo INSS, ninguém pode receber, independentemente de estar ou não doente e não ter nenhum problema de saúde. Isso aqui é um problema grave, as pessoas não estão atentas a isso aqui. Caso não tenha sido estipulado, não tenha sido marcado uma data para o fim do seu benefício de auxílio-doença, quando você recebe, independentemente aí, seja pela Justiça ou pelo INSS, você tem apenas 4 meses de benefício, entendeu? 120 dias. Depois disso, se você continuar doente, sem condições para o trabalho, vai ter que começar tudo de novo, começar do zero. Isso aí não tem fim mais, tá? Porque tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho, tá? Isso aí é sem fim agora. Eles fizeram para você desistir mesmo, para você não conseguir mais se aposentar dentro do INSS por problema de saúde, você que tem menos de 60 anos. Já falei aqui em vários vídeos, vou voltar a repetir aqui para vocês o seguinte: se você se aposenta no INSS por problema de saúde agora, quem tem mais de 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez. Se você receber auxílio-doença, você pode ter 1000 anos, você não vai conseguir. O problema é que para você receber aposentadoria por invalidez, primeiro você tem que receber auxílio-doença. Tem que ser constatado em perícia médica do INSS ou da Justiça que você não tem condições mais para o trabalho. Sem receber auxílio-doença, não existe aposentadoria por invalidez. Será o fim do INSS? Será que eu tinha que ter mudado o título? As pessoas vão falar que eu não sei o que eu estou falando, mas está aqui, é lei, está comprovado, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, por favor. Deixa aquele like, que é sempre muito importante. Ajuda a gente aqui para eu continuar trazendo essas notícias para vocês. Infelizmente, com essa lei nova do INSS a respeito aí do auxílio-doença, o máximo que eles vão propor para você que é mais jovem é uma reabilitação profissional, ou seja, eles vão querer que você volte a estudar para você ter condições aí de retornar ao mercado de trabalho, mas a aposentadoria está fora de cogitação. Não sei que você esteja
Ah, mas eu estou na cadeira de roda. Você vai ser reabilitado para trabalhar em profissões que você consiga locomoção em cadeira de rodas. Ah, eu perdi um braço. Existem algumas profissões que você pode trabalhar sim, como deficiente físico, com apenas um braço. Ah, mas eu não sei ler nem escrever. Você pode trabalhar em algumas profissões que não são necessárias, como por exemplo, trabalho de faxina, doméstico, pedreiro, inúmeras funções. Você pode ter uma orientação, vai sair sim com um emprego aí garantido. Ou seja, não tem mais saída. Para você receber auxílio-doença, se transformar em aposentadoria, você tem que estar recebendo há 15 anos, pelo menos 15 anos, um auxílio-doença do INSS e ter mais de 55 anos de idade, tá? Você tem que estar recebendo há 15 anos e ter mais de 55 anos de idade, aí é automático, você já se aposenta. Ou então, se você recebe aposentadoria por invalidez e tem mais de 60 anos de idade. Se você tem menos de 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez, parabéns! Você vai ser convocado para uma perícia daqui a 2 anos para rever se seu benefício vai continuar ou não. Não existe mais aposentadoria por invalidez para quem tem menos de 60 anos, tá? Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês. Eu sou Osias Júnior. Espero ter ajudado a você a entender que a partir de agora você está numa roda onde quando você está lá em cima você está recebendo um auxílio-doença, aí você vai passar pela perícia, quando você estiver aqui embaixo vão cortar e vai começar tudo de novo. Aí você vai subir, receber auxílio-doença, aí quando você for descer você vai começar a passar pelo perícia, vai cortar e vai começar tudo de novo. É infinito agora, até você conseguir a aposentadoria. Ah, e mais, eu acabei de ler aqui uma notícia em que eles não querem mais contar o tempo em que você ficou recebendo auxílio-doença para o tempo de aposentadoria. Sabia que isso é possível? Até mesmo na justiça é possível. O INSS quer acabar com isso. Esse tempo que você ficou afastado não vai contar, não vai valer para a aposentadoria. Ajuda a gente aqui se inscrevendo nesse canal para que eu não pare. Compartilhe nas redes sociais. Nosso muito obrigado. Até o próximo vídeo.